E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. Eu, eu acabei de dar uma aula sensacional em que eu tô lendo um livro de filosofia com a minha aluna e aí a gente está conversando sobre ele. E, meu, de verdade, é porque eu não posso fazer isso e eu nem cogitaria essa ideia com ela, mas dá vontade de fazer uma playlist e de deixar todas essas aulas salvas porque é muito gostoso as conversas que a gente tem. Eu vim mostrar para vocês me recomendaram o livro do Mandetta. Eu vim mostrar o meu wishlist. Tem um livro que eu quero ler a respeito da filha do Olavo de Carvalho, falando sobre ele. Tem um livro que fala sobre as milícias no Rio de Janeiro, o funcionamento das milícias. Esse cara fala sobre o varejo, como funcionou o varejo, o comércio no Brasil no ano de 2020. Estou curioso para ler também. Aqui fala sobre a Odebrecht. A história da Odebrecht, e é engraçado, porque no meu primeiro emprego, meio que eu já comecei trabalhando para uma empresa que estava no esquema de corrupção da Petrobras. E eu acho que aqui vai ter umas informações assim, a respeito das quais eu sou muito curioso. E o livro do Mandetta está aqui, então invariavelmente eu vou chegar lá, só que eu tenho muita coisa que estou lendo atualmente. E a respeito da leitura que vocês mesmos me recomendaram, do Sapiens, eu devo estar em 25% da leitura dele, e eu achei incrível, impressionante, assim, a maneira como o livro é construído, a maneira como a narrativa é feita. E tem uma parte no vídeo posterior que eu quero trazer para vocês, que vai falar sobre o quanto a gente se diferenciou do Neandertal, por exemplo, quando a gente conseguiu criar ficção. E a gente conseguiu falar sobre ideias abstratas, e essa capacidade de falar sobre coisas abstratas e sobre coisas que não existem, e essas ficções, fez com que a gente inventasse países, bandeiras, sociedades, religiões, e assim a gente conseguiu se expandir para grupos, para bandas de mais de 150 pessoas. 150 é um número bastante interessante, ao qual muitos pesquisadores chegam, que é o máximo de conexões sociais que você pode fazer. Se você trabalhar numa empresa com mais de 150 funcionários, muito provavelmente vai ter gente que você não sabe nem o nome. Se a sua família tiver mais de 150 parentes, por mais que todo mundo se dê bem com todo mundo, às vezes vai nascer gente, morrer gente, você não vai ficar nem sabendo. Porque a gente não consegue manter contato com tanta gente assim quanto parece. E aí, para você ter um país de mais de 150 pessoas, o que você precisa? Você, no mínimo, tem que ter crenças em comum com ela. E essas crenças de que o Brasil existe, de que direitos humanos existem, de que determinadas coisas existem e que a gente tem que fazer, foge completamente da natureza, está muito no nosso imaginário coletivo, e começa com religião e vai terminar lá em Bitcoin, e aí quando você começa a ter ranço da Bitcoin, você começa a ter ranço do próprio dinheiro em si. Porque se a Bitcoin ela só tem valor porque as pessoas atribuem valor a ela, o dinheiro também. Não é alguém que está garantindo que o negócio vale alguma coisa, muito pelo contrário, as pessoas que têm poder elas estão desvalorizando esse dinheiro. Eu li o vídeo, o pedido que vocês me fizeram de como eu vejo a progressão política, só que eu vou fazer isso posteriormente num vídeo sem falar sobre presidentes, porque eu acho que quem constrói a história não são somente os presidentes. Mas eu vou tentar falar sobre a elite do Brasil, como ela fazia dinheiro na época do Fernando Henrique, antes do Fernando Henrique, durante o período Lula, e como que ela está fazendo dinheiro agora, e como que meio que todo mundo tem que se moldar e sobreviver à forma como essas elites defendem os seus próprios interesses. Hoje, depois desses 4 minutos de divagação, eu quero compartilhar com vocês uma leitura que eu li com alguns dos meus alunos e que eu achei muito interessante. Então, nessa pegada de leitura com pitaco, vamos refletir um pouco sobre o trabalho, tá? Aquele alerta de sempre, vocês sabem, eu vou manter a essência. Por que o trabalho remoto pode deixar a semana de 5 dias obsoleta? Numa semana de 5 dias convencional, a produtividade, os níveis de produtividade da maioria dos trabalhadores gradualmente cai conforme a gente vai chegando no fim de semana, sinalizando que esse formato ele pode estar ultrapassado, ele pode estar desatualizado. Olha que informação interessante aqui, ó. Um pouco mais de 100 anos atrás, um celeiro em New England instituiu uma semana de 5 dias de trabalho para acomodar as necessidades, a necessidade de descanso de judeus e cristãos, porque os judeus eles precisam do Shabbat, eles não podem trabalhar no sábado, e cristão precisa ir à missa no domingo.
Então, para permitir que todo mundo mantivesse ali as suas atividades religiosas, instituíram uma semana de 5 dias, dando 2 dias de folga. Bacana. As massas foram atrás, elas fizeram a mesma coisa. 5 dias trabalhando, 2 de folga, mas tá claro que esse sistema é ineficiente. E aí eu quero compartilhar até algumas coisas que eu vi no Japão lá. E antes da semana de 5 dias, na Revolução Industrial não tinha folga. Criança, idoso não porque ninguém ficava idoso naquela época, mas você tinha crianças, mulheres, todos trabalhando em indústrias, em máquinas de tecelagem, e trabalhavam por longas horas e simplesmente não tinha folga. Então meio que houve um ganho trabalhista aí, né, com isso. Bom, os trabalhadores, eles ficam sem gás numa rotina de 10 horas por dia, 5 dias seguidos. Os meus colegas na Universidade de Miami e eu conduzimos uns estudos mostrando exatamente esse ponto. Com 2 amostras completamente diferentes, amostras grupos de pessoas onde o teste vai ser feito. Nós descobrimos que a motivação e a performance cai de forma constante ao longo de uma semana de 5 dias. E nós estamos condicionados a trabalhar duro no começo da semana, mas a gente perde foco conforme o fim de semana se aproxima. Um outro problema, graças à tecnologia, é que a jornada de 8 horas, das 9 às 5, é uma miragem. Gente, eu trabalho majoritariamente, assim, salvo alguns novos alunos, majoritariamente todos os meus alunos, quase todos os meus alunos são, majoritariamente todos, majoritariamente quase todos, eu sou o rei da redundância. Grande parte dos meus alunos, eles são da vida corporativa. E sim, desde que eu trabalho com vocês da vida corporativa, para mim é muito claro que esse negócio de jornada das 8 às 5 é uma miragem. Oficialmente existe, na prática não. E no home office piorou, porque eu lido com vocês todos os dias e tá todo mundo trabalhando muito mais, tá todo mundo com medo de ser pego sem estar trabalhando, tá todo mundo com medo de não estar na frente do computador na hora que precisava estar, tá todo mundo sentindo que cada cobrança é na verdade uma acusação de falta de produtividade, recebe e-mail de chefe 10 da noite, vai ver o que é porque tem medo de deixar pro dia seguinte. É estranho. E na verdade eu já vou dar um spoiler. O que eu quero dizer aqui é que se você não consegue começar às 9 porque você começa antes, e se você não consegue parar às 6 porque você para depois, então você não deveria você deveria pelo menos não ficar se chibatando, porque você tira um espaço de meia hora na hora que ninguém está te enchendo o saco para descansar ou fazer alguma outra coisa. Se você consegue respeitar a ausência do outro, se você consegue respeitar o tempo de descanso do outro, você deveria respeitar o seu da mesma forma. O recado desse vídeo é isso, e se você quiser ir embora, já pode. Porque era sair assim mesmo. Embora tenha outras coisas aqui bastante curiosas. A gente acha que existe, mas não existe. Nós estamos o tempo todo olhando os nossos e-mails e refreshing our inbox, dando aquele atualizar na caixa de entrada de e-mails. E esse tempo, ou ele não é percebido pelos empregadores, ou na verdade ele não é nem percebido pelos empregadores, e nem regulado, controlado pelos empregados. Está na hora de ficar um pouco mais realista a respeito de como o trabalho está acontecendo no século XXI, num ponto em que a gente consiga reconhecer tomar conhecimento do que está realmente acontecendo e daquilo que é realmente efetivo. Nós podemos começar a experimentar outros horários de trabalho, de forma que a gente consiga, ao mesmo tempo, aumentar a produtividade e o bem-estar. E aí aqui eles entram na semana experimental de 4 dias, e eles falam aqui que essa semana experimental de 4 dias não funciona, mas olha que interessante, no Japão, assim, não funciona se você trabalha 4 e folga 3, aí é demais, mas no Japão eles fazem muito de você trabalhar 4 e folga 2. Isso pra gente não entra na nossa cabeça porque domingo é de descansar, mas quando você tem uma semana de 6 dias, você trabalha o 4º dia e descansa 2. O seu fim de semana chega mais rápido. O problema é que a sua folga anda, né? Porque aí se você folga sábado e domingo, na semana seguinte você vai folgar na sexta e sábado, e depois quinta e sexta, e depois quarta e quinta, e assim sucessivamente. Mas é engraçado, porque numa fábrica, por exemplo, você consegue fazer com que 3 pessoas ocupem o espaço de 2, em que sempre vai ter 2 pessoas lá. Sempre vai ter alguém de folga e sempre vai ter 2 pessoas trabalhando.
e você permite que a empresa nunca pare, para que a produtividade aumente, enfim. É uma outra forma de se ver o trabalho, né? Numa tentativa de otimizar o trabalho, as horas dos trabalhadores, algumas empresas têm experimentado uma semana de 4 dias. Essas pesquisas sugerem que uma semana espremida aí, elas podem, na verdade, diminuir a produtividade geral. Porque a gente... o corpo humano, ele não foi feito para ficar conversando com pessoas, ficar olhando para telas e ficar operando maquinário por 10 horas de cada vez. 10 horas de cada vez. Além do mais, o engajamento no local de trabalho já é um problema quando... 8 horas já é difícil, que dirá 10. Ou seja, 10 horas por dia, 4 dias por semana, seria uma ideia, mas uma jornada de 10 horas de trabalho não tem cabimento. O que é meio engraçado, porque a maioria das pessoas que eu conheço que são da vida corporativa, área de seguros, área de consultoria, de auditoria, de saúde, todo mundo trabalha mais de 10 horas. Que eu vejo, assim. Quase todo mundo trabalha mais de 10 horas. O problema é se você estabelecer uma jornada de 10 horas de trabalho e quiser que as pessoas ainda continuem vendo e-mails um pouquinho depois, aquela reunião depois do expediente. A reunião depois do expediente, cara, tá virando clichê e é uma coisa insuportável que as pessoas não têm coragem de dizer não. E eu vivo falando que os japoneses, eles são meio tristes, assim, a vida deles é meio triste, porque no final do dia você aguenta o seu chefe chato o dia inteiro, no final do expediente o cara te chama para beber, aí você não pode dizer que não quer, porque senão ele vai pensar mal de você, aí você vai, aí já não basta ficar 12 horas trabalhando com o cara, você ainda vai ficar mais 4 vendo o cara bêbado falando besteira. E é engraçado que, em certa medida, está acontecendo no Brasil também, porque trabalho. Vamos fazer uma reunião depois do expediente? Porra, acontece muito isso. E aí a culpa não é da empresa, a culpa é do gestor e das pessoas não conseguirem segurar isso, de certa forma. E é por isso que esse tipo de coisa precisa ser conversado na medida do possível. Então essas agendas aí exprimidas, elas são comuns em setores de saúde, vê-se aí as enfermeiras trabalhando 12/36, e manufatura, mas profissionais de serviço, eles também estão dando uma chance para isso. O que vira try é uma expressão em inglês que significa dar uma chance para coisa. Quando você quer falar assim, porra, eu tentei, aí você fala give it a try, eu, tipo, dei uma chance para isso. O consenso é que os profissionais, eles veem pouco valor numa semana de 4 dias. Parece maravilhoso na teoria, mas não funciona na prática, porque clientes e colegas, eles precisam de respostas rápidas, e aí a gente acaba aqui trabalhando 5 dias ou até mais. Ou seja, não adianta uma jornada de 4 dias de trabalho quando na sexta-feira vai ter alguém lá. E se você pegar uma jornada de 4 dias de trabalho, você folga na quarta, e na quarta está todo mundo trabalhando e você não está. Porque psicologicamente você está trabalhando, porque se você receber um e-mail, você vai responder. Então esse negócio está meio quebrado aí. 4 dias de semana eu acho só a gente perdeu o respeito pelo fim de semana em si. E eu acho que a nossa sociedade meio que não está preparada para isso. As nossas famílias, as nossas estruturas, elas não estão preparadas para você trabalhar no domingo e folgar na terça, por exemplo. Não vejo isso acontecendo tão cedo. Bom, a vantagem de espalhar dividir o trabalho. Meros 300 anos atrás, antes da Revolução Industrial, não havia esse negócio de ficar trabalhando 5 dias para esperar ansiosamente pela balada do sábado à noite e por algum lazer no domingo. Eu estava escutando uma música, minha aluna me perguntou o que significava uma música antiga, que falava que ele queria alguma coisa que fosse fácil, como Sunday Morning. Ela queria o cara queria um relationship, uma relação easy like Sunday Morning, fácil como um domingo de manhã. E assim, é um relacionamento onde você é você mesmo, onde você é espontâneo, onde você não tem obrigações e que ele simplesmente acontece de uma maneira prazerosa e fácil. Isso é meta de vida, assim, né?
Espero que vocês encontrem, eu aparentemente consegui encontrar. Bom, no começo, quando o Homo erectus ele começou a perambular pela Terra, viver e trabalhar era a mesma coisa. Viver e trabalhar para os sapiens era a mesma coisa, nos primórdios lá. Todo dia eles faziam aquela repetição diária das mesmas coisas. Todos os dias nós, colocando nós como os erectos lá atrás, nós curtíamos a companhia da nossa tribo. Então, a semana de 5 dias é um artefato sociocultural, e não tem evidência nenhuma de que ele seja uma estrutura que maximiza a produtividade e o bem-estar. Não tem. Simplesmente foi uma coisa que um celeiro começou um pouco mais de 100 anos atrás e que todo mundo falou que legal, vamos fazer também. Eu sei que muitas pessoas curtem trabalhar nos fins de semana, inclusive eu, os fins de semana. No fim de semana, você não fica recebendo aquele monte de e-mail, não tem aquelas ligações que você é obrigado a atender, não tem aquelas reuniões atravessando o dia, e aí você consegue fazer atividades que demandam concentração mais profunda. E isso é um luxo que muitos funcionários, muita gente que trabalha simplesmente não tem em seu local de trabalho. Eu também entrevistei muitos trabalhadores que admitem que eles já dividem o trabalho durante todo o tempo que eles estão acordados. Então, tipo, cara, você acordou 5 da manhã porque passou uma moto estourando escapamento do lado da sua casa, tá acordado, aproveita, adianta um trabalho, mas depois você respeita o tempo que você tem que descansar também. Não é todo o trabalho que dá pra fazer isso, não dá pra você abrir o seu restaurante 4 da manhã, servir o almoço e dormir das 10 às 4 da tarde. Não dá, mas assim, para muitas pessoas isso é possível, então por que não explorar essa possibilidade, né? Ficar online e offline ao longo do dia, fazendo isso, eles desafiam a norma de que o trabalho tem que ser contínuo e que deve ser um processo concentrado e ininterrupto. Muitos trabalhadores estão chegando à conclusão disso, trabalhando remotamente pela primeira vez durante a pandemia. Então, um cara que trabalha em casa, que tem uma bebê de 1 ano e meio, ele vai entrar no escritório dentro da casa dele às 9 e só vai voltar a ver a bebê às 6 da tarde. Por que não trabalhar em blocos, né, em blocos de alta concentração, e passar um tempo para relaxar do lado das pessoas que você ama, não sendo produtivo, mas simplesmente usufruindo aquele tempo que você tem. Isso é uma coisa a se pensar. Espalhar o seu trabalho ao longo do dia pode também aumentar essa sensação de bem-estar do trabalhador. Imagina, ir na sala, brinca um pouco com a criança, sai, faz uma caminhada e volta. Para cada dado dia que você coloca menos horas, você tem mais tempo para completar tarefas que não são de trabalho, desenvolver hobbies e passar tempo com a sua família, com amigos. Estudos mostram que essas atividades de recuperação pós-trabalho estão associadas a uma maior produtividade no dia seguinte. Porque ontem eu estava conversando com um aluno meu e ele falou assim, cara, tem um colega aqui que ele fica programando até 4 da manhã, ele vai dormir e ele acorda e ele começa o turno de trabalho no horário que tem que começar. Pô, não faz sentido. Se você trabalhou das 9 da manhã até a noite e varou a noite, trabalhou até as 4 da manhã, você não tem que dormir e começar a programar às 9 da manhã porque o seu horário de trabalho começa lá. Se você dormir até quando seu corpo precisar e começar a trabalhar meio-dia, às 6 da tarde você vai ter trabalhado muito mais do que se você tivesse começado às 9 da manhã, porque você vai ficar o dia inteiro bebendo café e não vai conseguir render. E vai travar em problemas que você não vai conseguir seguir adiante pelo simples fato de você estar esgotado. Né? Isso são coisas óbvias. Você não precisa pagar um coach caríssimo para te dizer isso. Nem eu precisava estar dizendo isso. Só que a gente tem uma grande habilidade de não perceber o óbvio na nossa cara quando a gente está trabalhando sob pressão. Então, talvez, quem sabe, né? Isso daqui não pode acabar sendo útil para alguém. Tem obstáculos, tem muitos obstáculos nessa abordagem aí de trabalho a hora que você quiser, faça seu horário. Por exemplo, muitas organizações e a própria sociedade, ela institucionalizou essa dicotomia de dia de semana e de fim de semana. Ou seja, ou é dia de trabalho ou é dia de descanso. As organizações, elas podem ajustar as horas de negócio às expectativas
a disponibilidade do empregado. Mas instituições como escolas e universidades muito provavelmente não vão mudar o horário tão cedo. E nem deveriam. Então, famílias com crianças em idade escolar, elas têm muito menos flexibilidade. Verdade. Outro ponto é que as organizações, elas são feitas em prol da eficiência, e essa flexibilidade ela pode não se alinhar com os processos efetivos atuais. Então, sobre essas linhas, existe um potencial custo político de nadar contra essa corrente. Chefes e colegas podem não entender ou não apoiar a sua abordagem. Também problemático é que nem todo mundo tem a autodisciplina necessária para fazer o próprio horário. Né? Você deixa o cara fazer o próprio horário, ele fala, vou jogar uma partidinha de HOTS. Aí quando você vai ver, o cara tá na 15ª partida xingando e socando teclado. Alguns podem ter dificuldade de se desligar do trabalho, recebendo e-mails fora de hora, e outros devem ter problemas sérios de conseguir voltar para o trabalho num horário em que eles estavam acostumados a relaxar. Eu não marco trabalho muito cedo porque eu sou um péssimo ser humano muito cedo. Então, tem uns riscos porque determinadas atividades requerem que todo mundo esteja online ao mesmo tempo, trabalhando ao mesmo tempo, e eles têm que estar com um ponto produtivo bom. Né? Isso é muito importante. Então, veja, não existe um texto que vai te trazer a fórmula do jeito certo de se trabalhar, porque não existe uma solução para isso, mas a gente tem que entender, identificar esse problema, porque identificando esse problema, pelo menos a gente abre os nossos olhos em relação a possíveis soluções para isso, para possíveis melhores horários para você conseguir ter mais produtividade. Uma preocupação mais óbvia é que trabalhar nos fins de semana pode limitar o seu tempo com a família. Se você dividir o seu trabalho, você vai gastar mais tempo trabalhando enquanto sua família está em casa no fim de semana. Mas tenha em mente que algumas pessoas olha que interessante, algumas pessoas às vezes você pode ter mais contato com a sua família ao longo da semana. Por exemplo, eu reservo muito a manhã da quarta-feira para não fazer nada. Então, se você olha a minha agenda aqui, quando eu mando a minha disponibilidade de agenda, ela já vai com a quarta-feira fechada. Porque, na verdade, eu estendo isso daqui para cá, eu não pego trabalho até na parte da tarde. Quando você coloca um tempo durante a semana em que você vai poder fazer alguma atividade que te une com a tua família, o valor simbólico do fim de semana ele diminui. Então olha que interessante que esse texto tem. Quando você tem tempos mais curtos, só que mais consistentes com a sua família ao longo de toda a semana, tais como jantares à noite. Então isso pode preencher muito mais do que compactar todo o tempo que você tem com a sua família em 2 dias só, enquanto você nem os vê nos outros 5. Então, muitos de nós aprendemos muito durante a pandemia, e não importa o quanto a gente se ame, muitas vezes a gente precisa de um tempo, né? daqueles que a gente ama. Porque a pandemia ela trouxe um outro ponto, que é a superexposição, é o excesso de tempo. Muitos casais eles tomaram a iniciativa de se juntar ou de se separar ao longo dessa pandemia justamente pelo tempo junto que se passa, que pode ser muito bom, mas que não é nada fácil e que às vezes pode ser insuportável. Bom, a flexibilidade vence. Deixa eu ver como está o meu processo. O que as organizações tendem a esquecer é que o seu recurso mais valioso, que são as pessoas, são fundamentalmente diferentes do que outros elementos do ambiente de trabalho. Nada mais sábio do que pessoas são pessoas e agem como pessoas, de forma unexpected.
inesperada como pessoas fazem. Não dá para você padronizar e querer que todo mundo seja igual. Em outras palavras, todo funcionário é único. Todo mundo tem diferentes necessidades, motivações, valores, situações de casa de trabalho e muito mais. É engraçado, eu lembro uma vez que eu estava falando com um britânico e aí eu falei, não, mas hoje em dia as pessoas não são mais movidas por dinheiro como antigamente. E aí ele olhou para mim e deu um sorriso de desprezo e ele falou: pessoas são pessoas. Tem aquelas que não ligam para o dinheiro e tem aquelas que ligam muito para dinheiro. Então, algumas pessoas, né, realmente não. E eu me senti tão idiota, né? Porque eu falei, cara, esse tipo de comentário a gente faz o tempo todo, como se a gente conseguisse abarcar toda uma geração com um adjetivo que a gente decidiu enxergar nela. Mas assim, tem gente que está numa fase da vida e que o cara quer tanto dinheiro para ele conseguir dar um passo na vida dele, que ele não quer fazer mais nada. E se você falar pro cara trabalhar 16 horas por dia fazendo uma coisa ruim, ele vai fazer. Agora, o cara que já comprou casa, já tem família, já está mais bem resolvido na vida, já tem renda passiva, ele vai olhar para esse cara trabalhando 16 horas por dia, aceitando qualquer trabalho para fazer dinheiro, o que ele vai falar? Porra, mano, tá vivendo errado. Mas quem é ele para dizer que o outro está vivendo errado, sendo que em algum momento da vida dele ele pode ter até trabalhado tanto assim. O cara trabalhou muito, só que agora ele chegou num ponto da vida dele em que ele diz, não, mas peraí, a vida não é só trabalho. Então a gente não pode dizer que a gente sabe como que se vive, né? Então as pessoas, elas são diferentes, elas têm necessidades diferentes. Então você não pode estruturar uma organização em volta de uma abordagem estreita de horas sem irritar uma boa parte das pessoas. Não existe. Porra, se na guild já é difícil você escolher que hora que vocês vão fazer as quests, que hora que vocês vão fazer determinadas coisas, se na própria guild é difícil fazer um contingente que vai pra guerra ou que vai fazer determinada coisa, imagina no escritório quando você toma uma decisão de que hora que a guerra vai ser. Veja quando cai em questão que hora que vai ser o horário da guerra, a briga que vira no servidor. Nunca você vai ter um horário que vista a todos, que sirva a todo mundo. Você realmente não tem. Logo, não deveria ser uma surpresa que a única abordagem consistentemente efetiva seria a própria flexibilidade, permitindo aos funcionários uma grande variedade de opções. Eu acho que a ideia de 5 dias por semana e que trabalhar de 5 dias de semana peraí. E de trabalhar pelo fim de semana vai eventualmente ficar ultrapassada. Talvez todo mundo deveria dar conta do seu trabalho no horário que for melhor, né? Sempre que eles puderem. Assim, eles não vão viver a vida deles apenas em alguns dias, mas todos os dias. Achei lindo esse texto, não acho que sirva para todo mundo. Principalmente quem trabalha com serviço, quem trabalha com suporte, quem trabalha com... Não dá para você escolher que hora que você vai trabalhar. Não dá para todo mundo escolher que hora que vai trabalhar. Mas aquelas pessoas que conseguem, que podem, de alguma maneira, elas têm que ser estimuladas a perceber que elas podem. Ou seja, as pessoas que estão seguindo o modelo rígido, elas podem, a partir dessa percepção de que o trabalho, o home office, ele mudou a forma como a gente trabalha, pode te levar a pensar em soluções. E pensar em soluções pode te levar a sugerir para o seu gestor qual o teu horário mais produtivo e qual que é o teu horário menos produtivo e de que maneira você gostaria de fazer a sua divisão de trabalho. Esse é o primeiro passo para o seu gestor ter a oportunidade de ver que, na verdade, o que ele quer é que você seja muito produtivo mesmo. E que se você está ensinando para ele como que você seria muito produtivo, ele tem mais a que te escutar e te dar uma chance. Né? Nós já temos pioneiras aí, eu não vou ficar falando nome de empresa, mas nós já temos empresas pioneiras que digam, você tem a sua montagem de trabalho, você faz isso daí a hora que você quiser e não vai me encher o saco. Mas também não te pago hora extra e vai ser isso aí. E se você tiver com muito trabalho, me procura. Porque aí as metas elas são analisadas, mas aí eles concordam de trabalhar no horário que for melhor para eles. No entanto, mesmo essas pessoas, elas sabem que em determinados horários elas vão ter que fazer reuniões e que quando eles precisam de reuniões, naquele horário todo mundo tem que trabalhar. Ora, mas é muito mais fácil você olhar para a sua agenda e falar, eu tenho 4 reuniões essa semana, logo eu tenho 4 horários fechados e depois eu distribuo o trabalho da maneira que eu quiser. É melhor isso do que a pessoa não ter
absolutamente nada para fazer naquela hora, mas aí dá 9 horas ela liga o computador e fica assim, no Facebook, sendo que ela podia estar dormindo, sendo que ela podia estar correndo, né? E o contrário também, aí quando ela tem muita carga de trabalho, aí agora tem que parar porque já deu a hora e a empresa não paga hora extra, desliga, desloga. E eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo as empresas correndo muito risco porque as pessoas estão trabalhando sempre que elas podem, muito mais do que elas deveriam. A saúde das pessoas está sendo comprometida com isso. É claro que eu estou falando aqui de uma parcela muito pequena da sociedade. Eu não trago respostas, eu trago o problema. Tipo, pensem sobre isso e vejam como vocês resolvem. Mas das pessoas que eu tenho contato, mais de 90% dizem que estão trabalhando muito mais e que mesmo trabalhando muito mais sentem vigiadas no sentido de terem medo das pessoas terem a percepção de que elas estão fazendo pouco. Se fosse uma pessoa, aí seria louca, mas quando são quase todas as pessoas, aí nós temos um problema crônico da sociedade e a gente precisa dar um olhar aí com carinho para isso. Pensem aí numa solução, se não para a sociedade, porque não dá, mas para a vida de vocês. Espero que seja útil, que cause reflexões. Por hora é isso, um grande abraço.